Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a este canal e nós estamos aqui para falarmos um pouquinho do relativismo moral. E estou aqui com o Dr. Walter Sem Pinto Leite, que é o nosso convidado a este programa, neste programa do ID. E estou aqui com o doutor. Doutor, como está? Eu estou melhor do que mereço, como dizia o pastor Gerson Pires. Que bom, que bom. Que bom estar aqui conosco para mais uma vez aprendermos sobre o relativismo moral. E desde já gostaria de saber um pouquinho da tua parte, o que é, afinal de contas, relativismo moral? Bem, nós vivemos numa sociedade em que relativizamos tudo, em que dizemos que tudo pode ser de um modo ou de outro. Mas existem verdades absolutas. E nós pensamos que as verdades absolutas só estão nas matemáticas. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 são 4 na minha casa, e na casa do vizinho e na lua. Essa é uma verdade indiscutível. 2 mais 2, 4. Existem verdades que não se discutem. Mas nós pensamos que, desde o ponto de vista moral, também não existem verdades. Dizemos, olha, por exemplo, quanto ao aborto, quanto ao homossexualismo, quanto a outras questões da sociedade. Mas em questões morais também existem verdades absolutas, que não dependem do relativismo. Existem coisas que nós podemos opinar, por exemplo, 5 graus. É muito frio, é frio ou calor? Depende. Para alguém do Ambo é frio. Mas para um russo que vive na Sibéria é calor, porque ele vive em 20 graus centígrados. Por exemplo, existem pessoas que gostam de tomar chá com açúcar e outros tomam chá sem açúcar. Qual é o melhor? Depende de gostos. Mas existem questões que são verdades absolutas, como questões morais mesmo, como a questão do aborto. Podemos encontrar verdades absolutas. Na questão do homossexualismo e casamento, o direito aos homossexuais a casarem-se, existem verdades absolutas que não dependem dos gostos e não dependem se você é de que igreja. Em questões morais, há assuntos que não dependem da minha igreja nem da tua. Existe uma verdade e que toda a sociedade tem que adotar essa verdade. Que bom, que bom. Falou aqui de 2 assuntos, que é do homossexualismo e do aborto. Sim. E em que circunstâncias podemos admitir o aborto dentro, falando assim, biblicamente falando? Se pegarmos na Bíblia, em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância se permitiria o aborto. Porque, olha, o ser humano, a fêmea humana, é o único ser vivo que é capaz de matar o seu próprio filho. Todos os demais animais não matam os filhos. Morrem por proteger o seu filho. A mulher é a única que é capaz de matar o seu filho e inventar motivos para matar o filho. E buscam situações extremas para justificar a morte dos filhos, né? Justificações que também eu creio que nenhuma dessas justificações são admissíveis. Então quer dizer que não existe justificação para este assunto sobre o aborto? Creio que não. Por exemplo, em que circunstância é que podíamos pensar na possibilidade de um aborto? Imaginamos, né, um aborto involuntário. Não, um aborto involuntário é involuntário, não depende da mulher. Ali não existe culpa nenhuma. E seja por violação... Violação, né? Que a mulher foi violada. E fruto da violação deu a uma gravidez. Sim. Então por que não matamos o violador e matamos o bebê inocente? Porque o bebê não tem nenhuma culpa da violação. O bebê não tem culpa pelo pecado do pai. A Bíblia diz que o filho não será castigado pelo pecado do pai. O pai do bebê é que é o violador, não o bebê. E temos que matar o bebê por isso, o inocente. Por que não vamos instaurar a pena de morte e matar os violadores? Que nesse caso é o pai. Que é o pai, a criança... a mãe, nesse caso? Não, a mãe não, porque o violador é o... Porque quem toma a iniciativa são os pais do aborto. Sim, então, nesse caso, não só o pai, mas também a mãe. Sim, bem, estamos a pensar que a mãe estava andando num lugar escuro, apareceu um indivíduo desconhecido, violou a senhora, o indivíduo fugiu e a menina está grávida.
Por que é que vamos abortar esse indivíduo fruto de uma violação? Se ele não tem nenhuma culpa. É uma vida que veio pela violação, mas ele não tem nenhuma culpa. Por que é que ele tem que pagar? Algumas pessoas dizem que para salvaguardar a saúde mental da mãe, porque sempre que a mãe olhar para esse bebê, vai pensar no trauma. Então mata o violador, porque sempre que ela também olhar para o violador, vai pensar nisso. E nós não pensamos que é lógico ela matar o violador, porque vai ter trauma. Mas será que para a saúde dela mental estar bem tem que matar uma vida? E busca apoio psicológico. Busca apoio psicológico para curar, e se não curar, que se aguente, porque todo mundo tem desgraças nessa vida, todos passamos por problemas, e não vemos a solução dos nossos problemas matando as pessoas. E o doutor falou aqui a respeito mesmo disso, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a Bíblia neste assunto. A Bíblia diz não matarás, e a Bíblia defende muito a dignidade da vida humana. O que acontece é que as pessoas dizem, não, mas o aborto não é matar porque ainda não é uma vida. Mas a Bíblia diz que sim é vida. A Bíblia diz que antes que quando estavas ainda no ventre da tua mãe, eu te conheci e te chamei pelo nome. Eu creio que os abortos, muitas mães encontrarão os seus filhos lá no céu. Pensam que têm 2 filhos, mas quando chegarem no céu vão encontrar 4. E são os outros 2 abortos que ela pensou que não existiam como seres humanos. Porque são seres humanos. A vida humana começa a partir da concepção. E é nesta concepção que Deus dá já uma alma a este ser. Porque são bebês com individualidades. E não creio que a Bíblia aceitaria o aborto. E nem em questões, atenção, há vezes que os médicos também dizem que vai nascer com defeitos físicos. Dizem, não, olha, fizemos o ultrassom e esse bebê vai nascer sem mãos e sem pernas. Então é melhor matar. Eu pergunto, então só podem viver os que têm 2 braços e 2 pernas? Os doentes não têm direito de viver? Por acaso só podemos dar vida? Vamos então nos hospitais também e matamos todos os doentes, se os doentes não têm direito a nascer. É que nós, no momento em que nos colocamos no lugar de Deus e nos arrogamos a liberdade de escolher quem deve viver, quem deve morrer, já vamos nos dirigindo a uma sociedade desumana. Porque as sociedades se desenvolveram não só falando da dignidade da vida humana, mas da proteção daqueles seres que são mais vulneráveis. A sociedade sempre protegeu os vulneráveis. Criamos centros para crianças, criamos centros para velhos que já não podem valer-se por si só, criamos hospitais, centros para... Então, quem melhor do que todos esses necessitam o nosso apoio quando é uma criança dependente apenas da mãe? E o pior de tudo é quando são essas próprias mães que matam seu próprio filho no ventre. Eu creio, e agora sinto-me profeta, eu creio que um dia a nossa sociedade vai acabar com o aborto em todas as circunstâncias, tal como um dia acabaram com a escravatura. Porque era normal escravizar os seres humanos. Era normal. As pessoas vendiam, inclusive cristãos, pastores, que tinham escravos. Mas um dia a sociedade chegou à conclusão que não estava certo fazer isso. E algum dia também chegaremos à conclusão que não está bem matar os bebês nos ventres das suas mães. Muito obrigado pelas respostas, pastor. E está a ser uma conversa muito boa. E eu gostaria de pedir aos nossos irmãos do outro lado, os nossos irmãos que estão a nos acompanhar, para fazerem as suas perguntas e comentários nas nossas páginas do Facebook, YouTube e não só. Enquanto estamos à espera de outras perguntas, doutor, como é que nós podemos explicar, né, sobre a Bíblia? A Bíblia diz que o próprio Deus, né, ordenou para matar os cananeus. Nesse caso, é o próprio Deus. Isso não podemos comparar também com essa situação que o doutor acabou de explicar? Bem, por um lado, eu não vejo Deus aqui a mandar matar crianças. Não vejo. E os bebês não são cananeus. E nós estamos a falar no âmbito de guerra.
era no âmbito de guerra, quando Deus disse o povo de Israel ia para a guerra, e na guerra vai-se para matar e para morrer. Mas atenção, isso foi antes de Cristo. Cristo anulou todos esses mandamentos. Cristo disse, olha, se alguém te der uma bofetada no lado direito, ofereça-lhe também a esquerda. É que Cristo, na verdade, fez uma emenda sobre todo o Antigo Testamento. Todas aquelas leis que existiam no Antigo Testamento, que violavam a dignidade da pessoa humana e que interferiam no perdão e na misericórdia que todo ser humano deve existir, Jesus anulou essas leis. E ele disse, olha, sempre que alguém te provocar, não te defendas. O cristão, na verdade, não se defende. Se alguém tentar te dar uma bofetada do lado direito, você vai dar o lado esquerdo. E você diz, mas será que ser cristão é ser burro? Sim, porque Cristo também foi levado ao matador e não reclamou em nada. E se ele não reclamou, quem somos nós para dizer que podemos matar porque o Antigo Testamento disse que devemos matar? E como nós podemos explicar nesse caso, vamos entrar num campo muito complexo, né? Vamos ver aí a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Sim. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Como nós explicamos isso? Para começar, eu não creio que Deus tenha destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia não diz isso. O que exatamente a Bíblia não diz diz sobre isso. Olha, a destruição de Sodoma e Gomorra? A história de Sodoma e Gomorra encontra-se no livro de Gênesis. Sim, sim. Está no livro de Gênesis e eu creio que vamos falar do capítulo 19. Certo. Sim. Vamos falar no capítulo 19. É aqui onde, a partir do capítulo 19, será? Sim, a destruição está no capítulo 19, mas a história em si, tenho entendido que começa no capítulo 18 com a visita dos anjos a Abraão. Abraão, certo. Ok. E podemos fazer um breve estudo sobre esse texto. Gênesis capítulo 18 diz, apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no calor do dia. Parece que foi às 12 horas, 13, quando sim. fazia muito calor. Sim. Levantou-se ele e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao encontro e prostou-se em terra. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão, fazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda, e Sara lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Sim. Abraão, por sua vez, correu ao gado e tomou novilho. Aqui vemos que quem cozinhou foi a Sara, quem fez o pão. Certo. Foi a Sara que fez o pão. Mas se formos no capítulo 19, certo, diz, ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se em rosto, e disse, eis aqui, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela. Eu pergunto, o que é que Ló fazia fora de casa de noite? Naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha iluminação pública. O que é que Ló estava a fazer lá na porta da cidade? Estava à espera desses anjos. Estava à espera. É a única explicação. Porque quando eles disseram que iam para Sodoma, anunciar a destruição de Sodoma, Abraão foi fazendo perguntas, foi dizendo, olha, se encontrarem lá em Sodoma 50 justos, se forem 50 justos, não vou destruir. E se forem 20 justos, não vou destruir. E se existirem 10 justos na cidade, os anjos disseram que se existirem 10 justos, não destruiria. Eu perguntei, em Sodoma não haviam 10 justos? Não haviam 10 justos em Sodoma? A Bíblia diz que haviam crianças em Sodoma, não eram justas? Será que essas crianças também eram pervertidas? A Bíblia diz que haviam crianças de peito e era uma cidade grande. Não eram justas? Ou será que Deus não é alguém confiável para fazer negócios? Porque os anjos disseram claramente, se forem 10 justos, não vou destruir. E parece que a cidade foi destruída. Ou talvez não. Porque... E quem destruiu? Se a cidade foi ou não. Porque continuando... Se não foi destruída, por quê? E se foi, por que foi destruída? Sim. E por quem
foi destruído. Sim, vamos lá ver. Capítulo 19, versículo 3. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele. E deu-lhes um banquete. Assou uns pães e eles comeram. Aqui quem assou os pães foi Ló. Mas Ló tinha mulher. Por que a mulher de Ló não cozinhou, não fez os pães? Onde estava a mulher de Ló? Estava doente? Ou não estava em casa? Ou era preguiçosa? Mas vamos entender onde é que a mulher de Ló estava. Porque Abraão, quando separou-se de Ló, Abraão tinha a mulher, a Sara, mas Ló não tinha a mulher. E Ló foi para Sodoma. De onde era a mulher de Ló? Onde é que Ló conseguiu mulher? Em Sodoma. A mulher de Ló provavelmente ouviu que vieram 2 homens para destruir a cidade e foi contar a todo mundo. E foi chamar todo mundo de Sodoma a dizer, olha, tem 2 pessoas na minha casa que anunciaram que a cidade vai ser destruída. A prova disso está no versículo 4 do capítulo 19. Diz, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. E diz mais, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Ou seja, aqui foram todos, criança, todo mundo estava lá. Quem avisou se naquele tempo não tinha internet para meter no grupo do WhatsApp? Provavelmente foi a mulher de Ló, porque ela era sodomita. Mas se nós lermos a história toda, para não cansar os nossos telespectadores, não sei, porque telespectador era no tempo das televisões, não sei se agora é telefone espectadores, não é? Os anjos não foram destruir a cidade. Os anjos foram avisar a Ló que a cidade vai ser destruída. Porque provavelmente caiu um meteorito. Eles não foram na cidade para destruir, foram na cidade para salvar. Foram para salvar a cidade, para anunciar a destruição, que vai cair um meteorito, e avisar quem quiser sair, se salvará. A prova disto é que o Ló disse durante o texto, olha, tenho aqui também os meus genros, namorados das minhas filhas, também podem vir. E os anjos disseram, podem sair. Eu pergunto, se todo o povo da cidade de Sodoma saísse, morreriam? Não. Não morreriam. Então, prova disso é que aqueles não foram para destruir aquela gente. Eles sabendo que vai cair uma desgraça, vai cair um meteorito em Sodoma, Deus, na sua infinita misericórdia, enviou anjos mensageiros para avisar que a cidade vai ser destruída. E quem saísse da cidade se salvaria. E uma das provas que a mulher do Ló era de Sodoma é que ela foi a única que olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque ela era dali. Era toda a sua história, toda a sua família, a sua infância, as amigas de infância estavam lá a morrer. Para Ló foi fácil sair dali porque Ló não era de Sodoma, mas a esposa de Ló era de Sodoma. Isso, toda essa explicação para mostrar que Deus, em toda a Bíblia, honestamente, não encontrei um único versículo na Bíblia, um único episódio em que Deus mata na Bíblia. Nunca encontrei. Em todas as ocasiões, eu vejo Deus a salvar. E em Sodoma, Deus tentou salvar e conseguiu salvar 3 pessoas lá de Sodoma. O resto não aceitou. Não saíram. Então quer dizer que não foi Deus. Quem foi? Doutor, quando existem chuvas aqui, chuvas torrenciais e deixam cair casas, quem destruiu? Foi Deus. Choveu! Choveu! Meteoritos caem em todos os sítios, caiu um meteorito e pronto, caiu e matou pessoas. Simplesmente isso. Só que Deus mesmo na sua misericórdia avisou, porque a Bíblia diz que não acontecerá nada sem que Deus avise aos seus servos, os profetas. Deus avisou. Quem enviou o meteorito foi uma desgraça, má sorte. E dentro desse texto, falou aqui de alguns que queriam, parece, se deitar com homens. E dentro do nosso tema, que é do relativismo social, moral, sim, podemos falar aqui dos homossexuais dentro da sociedade, como é que nós podemos enquadrá-los e o que a Bíblia diz sobre eles. Terão direito à salvação? Não terão direito à salvação? Sim. Para começar, em Sodoma, no texto de Sodoma, no texto que estamos a ler, eu não vejo ali homossexuais. Certo. Porque alguns pensam que todos os sodomitas eram homossexuais, e não é verdade, porque aqui diz que tinham crianças. Certo. Diz que todo o povo estava lá, desde o mais pequeno até o mais velho. E os que rodearam a casa de Ló, a Bíblia diz que era todo o povo. Também tinham mulheres. Então não podemos falar que eles eram homossexuais que queriam dormir com os anjos, porque também haviam mulheres naquele meio. Agora, quanto aos homossexualismos, ser homossexual não é pecado. Não é pecado. Ser homossexual não é pecado, porque o que é ser homossexual? É sentir atração sexual por alguém do mesmo sexo.
É isso, sentir atração por alguém do mesmo sexo. Essa é a mesma questão de um homem casado que sente atração pela vizinha. Sente atração, tá bem, mas não significa que você tem que ir já na vizinha. Você tem atração pela vizinha, te aguentas. Alguém que nasceu e sente que tem atração por alguém do mesmo sexo, ali não pecou. O que é o pecado? É exercer o homossexualismo. Não sentir atração por outro homem não faz mal, enquanto você não exercer, não praticar. Não sei se temos visto os filmes dos alcoólicos anônimos. Eles dizem, olha, eu sou fulano, sou alcoólico, já estou há 25 anos sem beber. Mas mesmo assim ele considera-se alcoólico, alcoólatra. Não é pecado ser homossexual, o pecado é exercer o homossexualismo. O que é que a igreja diz a um homossexual? Que te aguentes. Peça ao Senhor que mude essa tendência, porque não significa que porque tu nasceste, porque muitos dizem, não, eu nasci assim. Eu nasci assim, Deus tem que me aceitar porque eu nasci assim. Não. Se você nasceu assim, você se aguenta, porque existem também, os pedófilos também vão falar, eu gosto de criança, Deus me fez assim. Não, mas você não vai ter que ficar longe das crianças. Não podes dizer, olha, eu já não tenho atração pela minha mulher. É teu problema, ela é que é a tua mulher, já não tens outra. É ela, te aguentas. Enquanto a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo não exercer na prática, não está a pecar. Tem dois caminhos aos homossexuais. Ore ao Senhor e peça que te mude. E o Senhor tem o poder de te mudar e de te transformar. E se não te mudar e te transformar, te aguentas. Pelo menos não vais para o inferno. Te aguentas. Porque se um homossexual não exercer e se aguentar mesmo, ele pode chegar a ser um santo. Pode chegar a ser um santo, mas não pode dizer que Deus me fez assim, então tenho que fazer mesmo, tenho que casar com outro homem, porque Deus me fez assim. Então alguém também que gosta de animais pode falar, Deus me fez assim, vou casar com um animal. Ou Deus me fez assim, eu gosto de crianças, só sinto prazer com crianças, então temos que aceitar porque Deus lhe fez assim. Não. Todos nós somos sujeitos a paixões ilícitas. E volto a dizer, eu mesmo que um casado que gosta da vizinha, o casado que gosta da colega de serviço, o que é que o Senhor diz que tens que fazer? É que tens que te dominar, tens que dominar os teus instintos. Porque o ser humano é diferente dos animais, são os animais que se guiam por instinto. Nós somos racionais e somos capazes de dominar os nossos instintos. Que bom, que bom. Imagina que ele sente essa atração, sente que tem uma atração a um homem. Sim, a um homem, sim. Sim, nesse caso, ele está a negar a realidade dele, que é homem e... Sim, porque Jesus disse, quem quiser vir após de mim, nega-se a si mesmo. Uhum. Toma a sua cruz. Porque talvez a tua cruz seja que você já não gosta da tua esposa. Toma a tua cruz, volta a lhe amar. Talvez a tua cruz seja que você não gosta de mulheres, gosta de homem. Tome a tua cruz, essa vai ser a tua cruz. Porque negar a realidade, doutor Armando, eu gosto do teu carro. Então posso roubar porque gosto do teu carro. Esse é um desejo ilícito. Como tenho esse desejo ilícito, não tenho o direito de tomar o teu carro. Me aguento. E nem devo ter inveja, porque também é como se eu tivesse roubado. É só pedir ao Senhor para que tire a inveja de mim. E negar a realidade, gostei desse termo que o doutor usou. Devemos negar a realidade. Devemos negar a realidade, é verdade. E pedir ao Senhor que mude a nossa realidade. E o Senhor é fiel. Uhum. E é que a nossa cruz, quando digo... Toma a sua cruz. O Senhor diz, o meu fardo é leve. Com Cristo, tudo é mais leve. Eu e Jesus somos maioria absoluta. Não importa que todo mundo esteja contra. Se eu estiver com Jesus, maioria absoluta. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos quase ao fim, mas há aqui uma questão, né? Desculpe, o fim do bem. Desculpe só, ainda sobre os homossexuais, Uhum. quanto ao direito ao matrimônio homossexual, não existe matrimônio homossexual. Existe união. Porque matrimônio vem de matriz, de madre, de útero, onde os filhos são gerados. A sociedade instituiu o casamento, porque o casamento heterossexual, porque é ali onde vêm novos cidadãos para a sociedade. Ok. Essa ideologia
a ideologia do século XX eu chamo de ideologia da morte, porque se vemos é tudo de morte. Por exemplo, aborto é ideologia de morte. Outros dizem, não, nem vamos trazer um filho aqui no mundo para sofrer, então também não vamos ter filhos. E outros dizem, não, casamento homossexual, parece que todos os filmes agora tem um homossexual, está a se promover isso para quê? Porque são condutas que não geram filhos. São condutas, imagine que 50% da sociedade for homossexual, a sociedade se extinguirá em 2 gerações. Temos países como Espanha, que você vai para a rua e tem mais animais na rua do que bebês. E é ridículo quando vemos pessoas que têm cães e dizem no cão, vem aqui na mamá, vem na mamá. Isso é ridículo. Não existe, o casamento homossexual é algo tão ridículo, porque 2 homens não geram cidadãos para a sociedade. Então por que é que vamos dar dignidade de família a 2 indivíduos ou 2 indivíduas para dizer que isso é casamento, quando são questões até que colocam em risco a existência própria da sociedade como espécie? Me parece totalmente ridículo isso. São ideias satânicas. Nesse caso, eles estão a meter o fim do bem e do belo e do aquilo que é verdadeiro. Sim, estão a colocar o prazer à frente. Por quê? Porque o que é que fazem 2 homossexuais? É mesmo só prazer, nada mais. Não é criar família, não é trazer cidadãos para a sociedade. O núcleo da sociedade é a família. Porque se prestarmos atenção, e gostaria de terminar com essa reflexão teológica, isso afeta a ideia de Deus. Deus colocou a sua assinatura na natureza. Qual é a assinatura na natureza? O nosso Deus é triuno, é trindade. São 3 em 1. Tal como a família. Pai, mãe, filhos. Uma família. 3 indivíduos, 3 em 1. Como é que é composta a música? Por melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Como é composto a célula? A célula até não, os átomos. Sim. Eletrões, prótons e neutrões. 3 em 1. Como é feito o dia? Manhã, tarde e noite. Um dia. 3 em 1. Como é feita a idade do homem? Infância, idade madura, velhice. 3 em 1. Deus tem uma assinatura 3 em 1. Não 2. A família são 3 indivíduos, uma família. E essa ideologia homossexual, que eu chamo de ideologia da morte, é a ideologia da morte mesmo, de acabar com a ideia de Deus. Mas os homossexuais merecem todo o nosso respeito, todo o nosso afeto, as nossas orações. E todo homossexual que se aproximar da igreja, atenção, é a mesma coisa que um bêbado que vem para a igreja. É a mesma coisa que um assassino que vem para a igreja. A igreja recebe de braços abertos. Esse assassino vem para a igreja, recebemos de braços abertos. Porque a salvação vai encontrar aqui na igreja. Pode vir, porque só terás a salvação aqui na igreja, mas a igreja diz, você vem, mas tens que mudar. Você vem tal como estás. Viemos a Cristo tal como estamos, mas devemos pedir a Cristo que nos mude. Não é para que Cristo legitime o nosso pecado, a nossa conduta. Muito obrigado, doutor. E nós agradecemos. Estamos praticamente no fim e o doutor aqui falou sobre a Trindade e num outro capítulo vamos falar sobre a Trindade. Se na verdade existem 3 deuses e se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quem é maior ou melhor do que quem ou de quem. Então, num outro capítulo nós vamos tratar sobre isso. E qual é o conselho que deixa para a sociedade, para a nossa sociedade, nossos queridos que estão aí a assistir esta edição? O conselho que seria o que a Bíblia diz, não é? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até que estão ocultas. Quer sejam boas, quer sejam más. Não nos esqueçamos, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E quais são esses mandamentos? Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis como eu vos amei. Muito obrigado, foi bom, uma boa conversa e nós esperamos os vossos comentários e sigam as nossas páginas e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.